Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lívia e eu sei que esse vídeo tá chegando com 5 meses de atraso. Faz 5 meses que eu postei o meu último vídeo. Eu ainda tô aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui nos Estados Unidos, pra quem ainda não me conhece. Eu tenho toda uma trajetória de vídeos sobre a minha mudança aqui para os Estados Unidos, como foi o processo de imigração, tá tudo no YouTube. E de 5 meses pra cá, eu dei uma pausa e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Da minha mudança pra cá, nos Estados Unidos, a vida de um imigrante não é fácil. Não é um mar de rosas que a gente espera. Quando a gente vem pra cá seguindo a lei, a gente tem que esperar muito tempo pra poder ter a nossa vida independente. A gente passa por um longo processo de espera. Eu ainda tô nesse processo, mas tá quase acabando, glória a Deus. Mas é sobre esse tempo de espera e tudo que esse tempo me causou. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Na verdade, não é pra ninguém específico, é pra quem precisa ouvir. Eu sempre conheci Deus. A minha mãe me apresentou Jesus desde criança. Então eu sempre fui cristã, praticante, ia na igreja, orava, fazia aquelas minhas orações, Pai Nosso, que está nos céus. Mas eu nunca fui uma pessoa. Eu era uma pessoa morna na fé. Morna. Que não fazia muita coisa. E Deus não gosta de pessoas mornas. Ele não gosta de fé morna. E eu queria, na verdade, não sabia que eu precisava reacender a chama da minha fé. Eu sentia vontade na hora do vamos ver, na hora que as coisas ficaram pesadas aqui pra mim, psicologicamente falando, pelas tribulações que eu tenho passado aqui nos Estados Unidos na espera de poder fazer as minhas coisas, né? Eu ainda dependo do meu marido, porque tem toda uma espera que o governo americano te faz passar até você receber o seu green card. E também sobre outras tribulações pesadas que eu tenho passado que eu ainda não tô preparada para falar sobre aqui abertamente, mas tribulações que todos nós estamos sujeitos a passar na vida. A vida é assim. Mas nessas tribulações eu comecei a sentir a vontade de orar. E do orar, as lágrimas e no desespero, as sensações que vai surgindo quando você tá realmente ali orando, me veio vontade de ler a Bíblia, entender, conhecer mais a palavra, e de ler a palavra me veio a vontade de gravar esse vídeo. Depois de orar, de começar a ter esse relacionamento com Deus de verdade, pela primeira vez na minha vida, de me sentir fervorosa, eu queimou no meu coração a vontade de falar sobre Deus no meu canal aqui no YouTube, que não tem nada a ver com o meu nicho. O meu nicho ainda é vida aqui nos Estados Unidos, mas esse é o meu veículo pra eu poder falar abertamente sobre o que eu quero. E eu senti muito no meu coração de falar sobre Deus. Se você chegou até aqui, talvez tenha chegado por algum motivo, talvez você já seja meu inscrito e ficou curioso em saber o que eu tenho aqui pra falar, talvez você chegou aqui aleatoriamente, eu não sei. Mas o que eu gostaria de falar hoje é que no mundo a gente sempre vai passar por momentos difíceis. A gente sempre vai passar por tempestades. A gente sempre está sujeito, como seres humanos, a estar num momento onde o desespero toma conta e a gente não sabe para onde olhar, o que fazer, para onde correr. Mas o que eu quero te falar é que nesses momentos a gente sempre tem para onde olhar. E a gente tem que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Tem uma passagem na Bíblia muito famosa, quando os discípulos de Jesus estavam num barco e Jesus ele não estava no barco, ele foi de encontro aos discípulos andando sobre as águas. E quando os discípulos viram Jesus nas águas, andando em cima da água, como se fosse chão, eles ficaram com muito medo, achando que era um fantasma. E Jesus falava: não tenham medo, sou eu. E Pedro, o discípulo dele, que na minha opinião, pelo que eu tenho lido, ele era assim, né, o mais metido, vamos dizer assim, ele teve a coragem de falar assim pra Jesus:
Senhor, se realmente é o Senhor, me manda ir até você. E Jesus estendeu a mão para ele e ele falou, vem. E Pedro saiu do barco, pulou do barco e ele seguiu o mandamento que Jesus deu para ele e ele começou a andar sobre as águas. E ele andou nas águas, gente. Pedro, uma pessoa como nós. Só que o que aconteceu com ele? Ele estava com os olhos fixos em Jesus, andando sobre as águas, só que ao redor dele, vento forte, ondas grandes. E ele começou a prestar atenção nas circunstâncias ao redor dele, onde ele estava, no que estava acontecendo, e ele ficou com medo. E o que aconteceu quando ele ficou com medo? Ele afundou. E quando ele afundou, ele gritou para Jesus, Senhor, socorro. E na Bíblia fala que imediatamente Jesus estendeu o braço para Pedro e puxou ele. Só que ele deu uma advertência e falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, o que eu entendi nisso quando eu li essa palavra, e depois também de assistir um vídeo de uma pessoa maravilhosa que também é uma grande contribuidora para minha fé, tá sendo moldada e crescendo e me ensinando coisas que eu nunca tinha aprendido antes, ou não tinha um entendimento antes, mas eu tô agora tendo um entendimento, é a Marinalva Calegari. Eu vou até deixar na descrição o canal dela, e ela me ensinou também sobre essa passagem nesse vídeo. Que a gente não deve olhar para as circunstâncias da onde a gente tá. A gente pode estar passando por situações muito difíceis, pesadas, que trazem sentimentos de desespero. E eu me senti assim recentemente. Eu lembrei desse vídeo que eu assisti há um tempo atrás e eu comecei a orar. E realmente, gente, nós temos que manter os nossos fixos em Jesus, porque é dele que vem a segurança. Não importa se a gente tá num barco afundando, com ventos fortes, ondas gigantescas, se a gente olha para Jesus, é dele que vem a segurança, é ele que vence as nossas batalhas. E a gente tem que entregar nas mãos de Deus, gente. Às vezes a gente fica em situações que a gente tá apegado na nossa mente, nos nossos planos, achando que a gente sabe o que é melhor pra nós, né? Todo mundo acha que sabe o que é melhor pra cada um, ou acha que sabe. A gente tem aquele apego de alguma coisa, e o que a gente não sabe, o que a gente deveria saber, entender, é que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa vontade. Na Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E qualquer plano que a gente tenha para nossa vida, os planos que Deus tem para nós são infinitamente melhores. Mas o que a gente tem que fazer? Pelo que eu aprendi, e eu gostaria de compartilhar isso para você, e quem sabe faça sentido isso para você, como tem feito sentido na minha vida. A gente tem que orar primeiro e contar para Deus. Ele já sabe de tudo que a gente vai falar antes mesmo que saia da nossa boca, mas ele quer que nós falemos pra ele. Ele quer ter esse relacionamento, ele quer ter essa troca conosco. E, por exemplo, a gente olha e fala, Deus, eu quero que as coisas sejam assim, assim, assim. Especificamente, você tem que orar especificamente. Esses são os meus planos, essa é a minha vontade, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita na minha vida. E se não for, e se a minha vontade não é o que o Senhor quer pra mim, eu quero a tua vontade na minha vida. E a glória dele vai se manifestar na sua vida. E coisas vão acontecer que são sobrenaturais. Porque Deus ele age sobrenaturalmente. Ele traz à existência as coisas que ainda não são de forma sobrenatural. Às vezes a gente está apegado na nossa ideia e Deus fecha uma porta e a gente não entende por que isso aconteceu. Mas Deus sabe de tudo. Ele vê além do que a gente consegue ver. Ele vê além da curva. E se a gente abrisse aquela porta que ele fechou, a gente poderia cair num abismo e a queda seria muito grande. Então Deus nos poupa muitas vezes, a gente não entende os caminhos dele, mas vai fazer sentido se a gente se entregar à vontade dele. Se entregar à vontade dele, e não desanimar, não esmorecer, não desistir, continuar lutando, continuar fazendo a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. A gente tem que marchar.
Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu queria compartilhar minha vida com vocês aqui, a vida de uma brasileira nos Estados Unidos. Era uma coisa assim, uau, eu tô aqui com meu marido finalmente, depois de uma longa caminhada de imigração. E quando eu cheguei aqui, eu casei, a minha caminhada da imigração ainda não tinha acabado. E eu tava num momento difícil e eu desanimei. E eu olhei para as circunstâncias e eu afundei. A culpa ainda tava me dando um remorso, sabe? Eu ficava triste, eu ainda recebia notificações aqui no meu canal com comentários, com perguntas e pessoas me mandando mensagem falando quando você vai postar mais vídeos, quando você vai postar mais vídeos. E eu queria voltar pro meu canal com um vídeo falando sobre quem tem mudado a minha vida, quem tem me dado uma paz que excede todo entendimento e quem me salvou realmente, que foi Jesus. Ele é tudo na minha vida. E eu quero compartilhar essa mensagem com vocês hoje. Eu ainda vou gravar mais vídeos. A minha entrevista pro Green Card tá marcada para daqui uns dias. Eu tô muito feliz, tô muito grata a Deus porque finalmente chegou o dia. Eu vou fazer e daí eu vou fazer um vídeo relatando tudo como foi, né? Claro, as perguntas, tudo que você precisa levar. Se o seu próximo passo é a entrevista do Green Card também aqui. Eu vou te ajudar da melhor maneira possível e eu quero muito que esse vídeo chegue pra pessoa que precisa ouvir, quem sabe te passar uma mensagem de paz, uma mensagem de ânimo e dizer que você nunca tá sozinho. Deus fala na Bíblia tantas vezes, não temas, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Ele sempre tá com a gente. Então hoje meu maior objetivo com esse vídeo é que se você é como eu, uma filha, um filho que tá voltando pra casa, tá voltando pros braços do pai agora, e ainda é pequeno na fé como eu, que tá querendo aprender, quer orar e se entregar a Deus, e quiser deixar nos comentários o seu pedido de oração para que alguém entre em concordância com você em oração, eu adoraria ser essa pessoa. E é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Nos vemos em breve. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, se você olha para as circunstâncias, olha ao redor do que está acontecendo ao teu redor e tem medo, a gente afunda. Mas quando a gente mantém os olhos fixos no Criador, de onde vem a nossa fonte de vida, aquele que nos ama, Deus, a gente anda sobre as águas e é maravilhoso. Um beijo grande para cada um de vocês. Tchau!